Capítulo 13. Ray tinha formado sua equipe para a Operação Break. Deixara Kate encarregada dos documentos incriminatórios, uma grande responsabilidade para alguém que trabalhava no departamento há apenas 18 meses. Mas ele estava convencido de sua capacidade. É claro que conseguirei, disse ela, quando ele mencionou essa preocupação. E sempre posso consultá-lo caso tenha algum problema, não é mesmo? A qualquer momento, confirmou Ray. Tomamos um drink após o trabalho? Nem tente me impedir. Eles se encontravam 2 ou 3 vezes por semana depois do trabalho para discutir o caso do atropelamento do menino. À medida que as questões pendentes iam sendo solucionadas, eles passavam menos tempo falando do atropelamento e mais de suas vidas pessoais. Ray tinha ficado surpreso ao descobrir que Kate era uma torcedora do Bristol City, tão fanática quanto ele, e havia passado várias noites agradáveis lamentando o recente rebaixamento do time do coração. Pela primeira vez em anos, Ray sentia que não era apenas um marido, pai ou policial. Era Ray. Ele tivera a preocupação de não trabalhar no caso do atropelamento durante o horário de expediente. Estava violando diretamente a ordem da chefe, mas contando que não se ocupasse da investigação no seu horário habitual, não havia motivo para ela reclamar. E se eles apresentassem uma pista que resultasse na prisão de algum suspeito, bem, ela com certeza logo mudaria seu discurso. A necessidade de esconder a investigação do restante do departamento significava que Ray e Kate deveriam se reunir em um bar bem distante dos locais tradicionalmente frequentados pelos policiais. O Horse and Jockey era um lugar tranquilo, com mesas reservadas e poltronas de espaldar alto, onde eles podiam espalhar a papelada sem medo de serem vistos, e cujo proprietário jamais levantaria os olhos de suas palavras cruzadas. Era um modo agradável de terminar o dia e relaxar antes de voltar para casa. E Ray se surpreendia consultando o relógio o tempo todo até o momento de deixar o escritório. Como quase sempre acontecia, um telefonema às 5 horas da tarde o atrasou. E quando ele conseguiu chegar ao bar, encontrou Kate já com um copo pela metade. O acordo tácito era quem chegava primeiro pedia as bebidas, e uma caneca de Price já estava à sua espera na mesa. O que o segurou no escritório? Perguntou Kate, empurrando a bebida para ele. Algo interessante? Ray tomou um gole de cerveja. Algumas informações que podem nos ajudar, respondeu ele. Há um traficante em Creston que usa 6 ou 7 pequenos revendedores para fazer o trabalho sujo. Ao que tudo indica, ele montou um belo de um negócio. Um deputado do Partido Trabalhista, que gostava muito de aparecer, tinha passado a usar o problema das drogas para enfatizar, da forma mais pública possível, a ameaça que representava a zona sem leis para a sociedade. E Ray sabia que sua chefe fazia questão que sua equipe provasse ter iniciativa. Se a Operação Break corresse bem, ele esperava que a chefe o considerasse merecedor de assumir também as investigações. A unidade de violência doméstica fez contato com Dominica Leste, disse ele a Kate, namorada de um dos traficantes, e agora quer convencê-la a apresentar queixa contra ele. É óbvio que não nos interessa assustá-lo envolvendo a polícia no momento em que tentamos montar uma operação, mas ao mesmo tempo temos o dever de proteger a tal namorada. Ela corre perigo? Ray fez uma pausa antes de responder. Não sei. O pessoal da violência doméstica classificou o caso como de alto risco, mas ela está inflexível e não quer testemunhar contra ele. No momento, não colabora em nada com a unidade. Quanto tempo até podemos agir? Poderia levar semanas, respondeu Ray. Tempo demais. Precisamos encontrar um lugar seguro para a jovem, contanto que ela concorde e que possamos manter as alegações de maus tratos até conseguir enquadrá-lo por envolvimento com drogas. Decisão difícil, disse Kate cautelosa. O que é mais importante? Tráfico de drogas ou violência doméstica? Não é tão simples assim, concorda? E a violência causada pelo uso de drogas?
os roubos cometidos por viciados para pagar uma dose. A consequência do tráfico pode não ser tão imediata quanto um soco na cara, mas tem um longo alcance e são igualmente dolorosas. Ray percebeu que falava mais alto do que o habitual e parou de repente. Kate colocou a mão sobre a dele para acalmá-lo. Ei, estou bancando advogado do diabo. Não é uma decisão fácil. Ray esboçou um sorriso constrangido. Desculpe, eu tinha esquecido que sempre acabo me envolvendo nesse tipo de coisa. De fato, há muito tempo ele não pensava nisso. Sua verdadeira motivação profissional estava soterrada por questões burocráticas e pessoais. Era bom que algo o fizesse se lembrar do que realmente importava. Por um momento, seus olhos encontraram os de Kate, e ele sentiu o calor da pele dela na sua. Um segundo depois, ela retirou a mão e deu um sorriso constrangido. Tomamos uma saideira? Sugeriu Ray. Quando voltou para a mesa com as bebidas, a magia do momento tinha acabado, e ele perguntou a si mesmo se tudo não seria apenas fruto da sua imaginação. Largou as cervejas, abriu o saco de batatas fritas e o colocou entre eles. Não tenho novidades sobre o caso de Jacob, anunciou ele. Eu também não, disse Kate com um suspiro. Teremos que desistir, não acha? Parece que sim. É uma pena. Obrigado por me deixar levar a investigação adiante com você. Sua decisão de não desistir foi acertada, disse Ray. E estou feliz por termos prosseguido. Mesmo sem conseguir avançar? Sim, porque agora parece certo parar, não é? Fizemos o possível. Kate concordou com um lento movimento de cabeça. Sim, agora é diferente. Olhou para Ray com um ar analítico. O que foi? Acho que você não é uma pessoa que diz amém para tudo que os chefes falam. Ela sorriu e Ray deu uma risada. Ele estava contente por ter subido no conceito dela. Comeram as batatas fritas em silêncio cúmplice, e Ray consultou o telefone para ver se Megs tinha enviado alguma mensagem. Como estão as coisas em casa? Tudo na mesma, respondeu Ray, enfiando o telefone de novo no bolso. Tom continua reclamando durante as refeições, e Megs e eu continuamos discutindo sobre o que fazer a respeito. Deu uma risada curta, mas Kate não o acompanhou. Quando será a próxima reunião com a professora? Voltamos à escola ontem, respondeu Ray, com a expressão séria. O ano letivo começou há 6 semanas apenas e parece que Tom já está matando aula. Tamborilou na mesa. Não entendo este garoto. Estava tudo bem durante o verão, mas desde que as aulas recomeçaram, ele voltou a ser o mesmo Tom de sempre. Fechado, mal-humorado e não colaborativo. Vocês acham que ele continua sofrendo bullying? A escola diz que não, mas eles jamais admitiriam isso, não acha? Ray não tinha uma opinião muito boa sobre a professora, que se apressara em reclamar de Megs e dele por não se apresentarem como uma frente unida nas reuniões de pais. Megs ameaçara ir ao escritório de Ray e arrastá-lo à força para a reunião seguinte. E ele tinha ficado tão preocupado em não esquecer que decidiu trabalhar em casa o dia inteiro para poder ir direto à reunião com Megs. Não que isso tivesse feito alguma diferença. A professora diz que Tom exerce má influência sobre o resto da turma, prosseguiu Ray. Pelo visto, é um subversivo. Deu uma risada de escárnio. Na idade dele. É de um ridículo atroz. Se eles não conseguissem lidar com crianças pouco colaborativas, não deveriam ter se tornado professores. Tom não é subversivo, é apenas do contra. Eu gostaria de saber a quem ele puxou, disse Kate, reprimindo um sorriso. Cuidado com o que diz, detetive Evans. Ou quer voltar ao seu antigo posto? Brincou ele. A risada de Kate transformou-se em um bocejo. Desculpe, estou exausta. Acho que é hora de voltar para casa. Meu carro está na oficina e preciso ver o horário dos ônibus. Posso levá-la. Tem certeza? Não moro exatamente no seu caminho. Não tem problemas. Vamos. Assim, poderá me mostrar como é o lado chique da cidade. O apartamento de Kate ficava em uma rua com prédios elegantes, no centro de Clifton.
onde, na opinião de Ray, os preços eram exorbitantes. Meus pais me ajudaram com a entrada, explicou Kate. Caso contrário, eu jamais teria conseguido comprá-lo. Além disso, é pequeno. Teoricamente, tem 2 quartos, mas só se não colocar uma cama no menor deles. Com certeza, você teria conseguido um apartamento muito maior pelo mesmo preço se tivesse comprado em outro lugar, não é? É provável que sim, mas Clifton tem tudo. Kate fez um movimento amplo com os braços. Em que outro bairro eu conseguiria comprar um falafel às 3 da manhã? Como a única coisa que Ray tinha vontade de fazer às 3 da manhã era xixi, ele não conseguia ver atrativo nessa facilidade. Kate soltou o cinto de segurança e parou, com a mão na maçaneta da porta. Gostaria de subir para conhecer o apartamento? Sua voz parecia tranquila, mas a atmosfera logo ficou carregada de tensão pelo que poderia acontecer. E no mesmo instante, Ray teve certeza de que estava cruzando uma linha cuja existência ele havia se recusado a reconhecer durante meses. Adoraria, respondeu. O apartamento de Kate ficava no último andar, e um elevador requintado chegou em poucos segundos. Quando as portas se abriram, eles estavam em um pequeno hall acarpetado, com as portas de entrada creme bem na frente. Ray saiu do elevador atrás de Kate, e ambos permaneceram em silêncio enquanto as portas se fecharam. Ela olhou diretamente para ele, com um queixo um pouco erguido e uma mecha de cabelo caída sobre a testa. Ray percebeu de repente que estava sem pressa de ir embora. Aqui estamos, disse Kate, sem desgrudar os olhos dele. Ele fez um leve movimento com a cabeça e estendeu a mão para colocar a mecha atrás da orelha dela. Depois, antes que pudesse se perguntar o que estava acontecendo, beijou-a. Capítulo 14. Bo enfia o nariz na dobra do meu joelho e me abaixo para afagar as suas orelhas. Não consigo não gostar dele, e o resultado é que ele agora dorme na minha cama, como queria desde o início. Quando tenho pesadelos e acordo aos gritos, ele está ao meu lado para lamber a minha mão e me tranquilizar. Aos poucos, sem me dar conta, minha tristeza se transformou. Passou de uma dor viva, dilacerante, impossível de ser apaziguada, para um sofrimento surdo e constante, que consigo relegar com um canto de minha mente. Se for deixado ali, calado, e sem que nada o perturbe, sinto capaz de fingir que tudo está bem, que nunca tive outra vida. Vamos então. Estendo o braço para apagar a lâmpada de cabeceira, que não consegue competir com a luminosidade do sol que entra pela janela. Conheço as estações na Bahia agora, e sinto-me feliz por já estar há quase um ano em Penfache. A Bahia nunca é a mesma de um dia para o outro. Mudanças de maré, climas imprevisíveis, até o lixo jogado na praia transformam a cada hora. Hoje o mar está alto, por conta da chuva ontem à noite, e a areia cinzenta e encharcada sobre as nuvens pesadas. No momento, não há barracas no camping, apenas os trailers fixos de Betã e alguns de propriedade dos veranistas que aproveitam os descontos de final de temporada. Dentro de pouco tempo, o camping será fechado e a Bahia voltará a ser só minha. Bo corre à minha frente e desce para a praia. A maré está alta e ele mergulha no mar, latindo sobre as ondas geladas. Eu rio de sua agitação. Ele agora lembra mais um Spaniel do que um Collie, com as pernas um pouco compridas demais, como as de um adolescente, e a sua energia é tanta que chego a me perguntar se ela um dia se esgotará. Observo o rochedo com atenção, mas ele está vazio, e me permito sentir uma pontada de decepção, que logo rebato. É ridículo esperar ver Patrick, já que nós nos encontramos na praia uma vez, mas não consigo deixar de pensar nele. Encontro uma faixa de areia onde posso escrever. Suspeito que as encomendas diminuirão durante o inverno, mas por enquanto o negócio vai bem. Recebo uma injeção de alegria cada vez que chega um pedido, e gosto de adivinhar as histórias por trás das mensagens. A maioria dos meus clientes tem alguma ligação com o mar, e muitos
Me enviam e-mails depois de receberem encomendas para dizer que adoraram a foto. Contam que passaram a infância na praia ou que economizaram para passar férias com a família na costa. Às vezes, me pergunto qual é a praia, mas nunca respondo. Quando estou pronta para começar o trabalho, bolate, e ao levantar os olhos, vejo que um homem caminha na nossa direção. Prendo a respiração, mas o homem ergue a mão para me cumprimentar e percebo que é ele. É Patrick. Não consigo dissimular um sorriso, e embora meu coração esteja acelerado, não é por medo. Esperava encontrá-la por aqui, diz ele, antes mesmo de chegar onde estou. Precisa de um ajudante? Hoje ele não usa botas, e suas calças de veludo estão cobertas de areia molhada. A gola de sua jaqueta impermeável está levantada de um lado, e resisto à tentação de estender a mão e colocá-la no lugar. Bom dia, respondo. Um ajudante? Ele faz um gesto largo com o braço esquerdo, abrangendo grande parte da praia. Pensei que talvez pudesse auxiliá-la no trabalho. Não tenho certeza se ele fala sério ou está apenas brincando comigo. Não respondo. Patrick tira da minha mão o pedaço de madeira e fica na expectativa, parado no trecho vazio de areia. De repente, sinto-me confusa. É mais fácil do que parece, você sabe, digo, adotando um tom sério para encobrir meu constrangimento. Não pode haver nenhuma pegada na foto, e é preciso trabalhar depressa. Caso contrário, as ondas se aproximarão demais. Não me lembro de alguma vez que alguém tenha querido compartilhar essa parte da minha vida. A arte sempre foi algo que eu trancava em outro lugar, algo que eu fazia sozinha, como se não pertencesse ao mundo real. Entendi. O rosto dele tem um ar de concentração que me comove. Afinal, trata-se apenas de uma mensagem na areia. Leio o pedido em voz alta. Mensagem amável e simples. Apenas obrigado, David. Sim, mas obrigado pelo que exatamente? Eu me pergunto, diz Patrick, inclinando-se para escrever a primeira palavra. Obrigado por alimentar o gato? Obrigado por salvar minha vida? Obrigada por concordar em se casar comigo mesmo depois do caso com o carteiro? Quase não consegui segurar o riso. Obrigada por me ensinar dança flamenca, sugiro, fingindo falar sério. Obrigada pela seleção de finos charutos cubanos. Obrigada por aumentar o limite do meu cheque especial. Obrigada por... Patrick estende o braço para completar a última palavra e perde o equilíbrio. Cai à frente e só consegue ficar de pé quando pisa com força no meio da palavra. Ah, droga! Recuo um passo para contemplar a mensagem arruinada e me olha com um ar consternado. Dou uma gargalhada. Eu avisei que era mais difícil que parecia. Ele me devolve o pedaço de madeira. Curvo-me diante da superioridade da sua habilidade artística. Mesmo que não levamos em conta a marca do meu pé, minha obra não chega a impressionar. Cada uma das letras tem um tamanho diferente. Foi uma tentativa corajosa, digo. Olho ao redor para ver onde anda a Bo. Depois, grito para que ele se afaste do caranguejo com o qual tenta brincar. Que tal essa? Pergunta Patrick. Olha a mensagem que ele escreveu na areia, esperando ver uma segunda tentativa com obrigada. Um drink? Está melhor agora, respondo, embora não seja uma das... Interrompa a frase, sentindo-me uma idiota. Ah, entendi. No Cross Oak? Essa noite? Patrick hesita um pouco e percebo que também está nervoso. Isso me dá confiança. Hesito, mas apenas por um segundo. Ignoro as batidas fortes do meu coração. Eu adoraria. Durante o resto do dia, me arrependo da minha impetuosidade. E quando chega a noite, estou ansiosa que meu corpo inteiro treme. Penso em tudo que pode dar errado e em tudo que Patrick já me disse, na tentativa de encontrar sinais de alerta. Ele é de fato tão direto quanto parece? Alguém é? Penso em caminhar até Penfache para telefonar para a clínica veterinária e cancelar o encontro. Mas sei que não teria coragem.
Tomo um banho para passar o tempo e deixo a água esquentar tanto que a minha pele fica vermelha. Depois, sento-me na cama para decidir que roupa usar. Há 10 anos que não saio com ninguém e tenho medo de quebrar as regras. Bethan continua a esvaziar seu armário, livrando-se de roupas que não lhe servem mais. A maioria é grande demais para mim, mas experimento uma saia roxa que, apesar de precisar de um lenço para ficar presa à cintura, não me parece de todo ruim. Dou alguns passos pelo quarto e a sensação desconhecida de minhas pernas roçando uma na outra enquanto o caminho é agradável, assim como o balanço do tecido sobre as minhas coxas. Por um instante, volto a ser a jovem que fui, mas quando me olho no espelho, percebo que a saia não me chega aos joelhos e revela um pedaço grande demais das minhas pernas. Livro-me dela depressa, a jogo no fundo do armário e me decido pelo jeans que acabo de tirar. Visto uma camiseta limpa e escovo os cabelos. Sou exatamente a mesma de uma hora atrás, exatamente a mesma de sempre. Penso na garota que passava horas se preparando para sair. Música de fundo, maquiagem espalhada pelo banheiro, o ar carregado de perfume. Eu não tinha ideia naquela época de como era a vida real. Caminho até o camp, onde combinei a encontrar com Patrick. Um minuto depois, decido levar Bo comigo, e sua presença me devolve um pouco da coragem que senti de manhã na praia. Quando chego, Patrick está junto da porta aberta da loja, conversando com Bethan. Eles riem de alguma coisa, e não consigo deixar de pensar que talvez seja de mim. Bethan me vê, e Patrick se vira e sorri quando me aproximo. No início, imagino que vai beijar o meu rosto, mas ele limita-se a tocar de leve no meu braço e dizer olá. Eu queria saber se pareço tão apavorada quanto me sinto. Comportem-se, Bethan recomenda com um sorriso. Patrick ri e seguimos em direção ao vilarejo. Ele logo puxa a conversa, e embora eu tenha certeza de que exagera ao contar as travessuras de alguns pacientes, sou grata pelas histórias e sinto-me mais relaxada quando chegamos ao nosso destino. O proprietário de Cross Oak é David Pichot, que veio de Yorkshire e chegou a Penfache apenas alguns anos antes de mim. David e sua esposa Emma já estão bem enraizados na comunidade, e como o resto dos habitantes de Penfache, sabe o nome de todos e que cada um faz. Nunca entrei no bar, mas sempre cumprimento o Dave quando passa com Bo a caminho da pequena agência dos Correios. Qualquer esperança que eu pudesse ter tido de tomar um drink com tranquilidade desaparece no momento em que entramos pela porta. Patrick, esta é rodada por sua conta, certo? Preciso que você dê mais uma olhada em Rose. Ela ainda não se recuperou. Como está seu pai? Não sente muita falta do clima de Gales? O ruído de vozes, combinado com o ambiente limitado do bar, me deixa ansiosa. Seguro com força a correia de Bo e sinto o couro deslizar na minha mão úmida. Patrick tem uma palavra para cada um, mas não se detém para bater papo. Coloca a mão nas minhas costas e me conduz com delicadeza pelo meio da multidão até o bar. Sinto o calor de suas mãos na parte inferior das minhas costas e fico ao mesmo tempo aliviada e desapontada quando ele retira e cruza os braços sobre o balcão. O que gostaria de beber? Eu preferiria que ele tivesse feito seu pedido primeiro. Estou louca por uma cerveja gelada e percorro o bar com os olhos para ver se as mulheres estão bebendo. Dave tosse educadamente. Um gin tônica, respondo nervosa. Nunca provei gin. Minha incapacidade de tomar decisões não é nova, mas não me lembro de quando começou. Patrick pede uma cerveja e observo o ar se condensando na parede de fora do copo. Então é você, a fotógrafa que mora em Blensed? Estávamos nos perguntando onde você se escondia. O homem que fala comigo tem mais ou menos a idade de Ayesht. Usa costeletas e um boné de tweed. Esta é Jenna, diz Patrick. Ela estava montando um negócio. Por isso, não tinha muito tempo para vir se encher de cerveja como vocês, companheiros. O homem ri,
e sinto meu rosto corar. Estou grata pela explicação simples de Patrick sobre o motivo da minha reclusão. Escolhemos uma mesa no canto, e embora eu saiba que todos os olhos se concentram em nós e que as fofocas sem dúvidas já circulam pelo bar, instantes depois, os homens voltam para suas cervejas. Tenho cuidado para não falar demais, e felizmente Patrick tem muita história interessante para contar sobre a região. É um excelente lugar para viver, digo. Ele estende as longas pernas. É verdade. Eu não pensava assim quando era pequeno. As crianças não valorizam uma bela paisagem, nem um sentido de comunidade, não é mesmo? Eu importunava meus pais o tempo todo para nos mudarmos para Swansea. Tinha certeza de que essa mudança transformaria minha vida e que, de repente, eu me tornaria muito conhecido. Teria uma vida social intensa e dezenas de namoradas. Patrick sorri. Mas ele nunca pensara em se mudar. E eu estudei aqui mesmo. Você sempre quis ser veterinário? Desde muito pequeno. Dizem que eu colocava todos os bichos de pelúcia em fila na sala e pedia que a minha mãe os levassem para a cozinha, um a um, para que eu os operasse. Enquanto fala, seu rosto se anima e os cantos dos olhos se franzem por uma fração de segundos antes de ele abrir um sorriso. Conquistei todos os conceitos de que precisava e entrei na Universidade Leeds para cursar veterinária, onde afinal consegui ter a vida social que sonhava. E as dezenas de namorada? Pergunto. Patrick sorri. Bem, talvez uma ou duas. Mas depois de tanto tempo, tentando como um desesperado ir embora de Gales, senti muita falta daqui. Logo que acabei meus estudos, consegui um emprego perto de Leeds, mas quando surgiu a oportunidade de me associar a uma clínica em Port Ellis, não a deixei escapar. Meus pais começavam a envelhecer e eu não via a hora de voltar para perto do mar. Então seus pais vivem em Port Ellis? Sempre tive curiosidade em conhecer pessoas que têm relações estreitas com os pais. Não as invejo, apenas não consigo imaginar como vivem. Se meu pai tivesse permanecido em casa, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Minha mãe nasceu aqui. Meu pai se mudou para cá com a família, ainda adolescente, e se casou com a minha mãe quando ambos tinham 19 anos. Seu pai era veterinário também? Faço perguntas demais, mas tenho medo de, se eu parar, ser a única de ter de dar respostas. Patrick não parece se importar a me contar em detalhes a história de sua família. E isso o faz dar um sorriso nostálgico. Era engenheiro, mas está aposentado agora, mas trabalhou a vida inteira em uma empresa de gás em Swansea. Foi por influência dele que me tornei salva-vidas voluntário. Ele fez isso durante anos. Muitas vezes saía correndo no meio do almoço de domingo, e minha mãe nos fazia rezar para que todos fossem levados em segurança para a terra firme. Eu o via como um verdadeiro super-herói. Ele toma um gole de cerveja. Isso foi na época da antiga estação de salvamento de Penfache, antes de construírem uma nova em Port Ellis. Você é chamado muitas vezes? Depende. Mas no verão, quando os campos estão lotados. Não importa a quantidade de placas que alertam sobre o perigo das falésias ou que recomendam não nadar com maré alta. As pessoas a ignoram. Seu rosto fica sombrio. Presta atenção quando nadar na baía. A corrente é muito forte. Não sou grande nadador, explico. Ainda não deixei a água passar dos meus joelhos. Continua assim, recomenda Patrick. A intensidade do seu olhar me assusta e remexo no assento. Patrick baixa os olhos e toma um grande gole de cerveja. A maré carrega as pessoas, diz em voz baixa. Prometo seguir o seu conselho e não nadar na praia. Parece estranho, mas o lugar mais seguro para nadar é em mar aberto. Os olhos de Patrick se iluminam. No verão, é ótimo pegar um barco, entrar na baía e mergulhar de cabeça na água profunda. Posso levá-la um dia se quiser. É um oferecimento sem compromisso, mas estremeço. A ideia de ficar sozinha com Patrick, ou com qualquer pessoa no meio do oceano, me deixa aterrorizada. A água não é tão fria quanto você imagina, explica ele.
interpretando mal meu desconforto. Ele se cala. O silêncio entre nós se torna constrangedor. Inclino-me para acariciar Bo, que dorme embaixo da mesa, e procuro pensar em algo para dizer. Se os pais ainda vivem aqui? Pergunto por fim. Será que sempre fui chata assim? Tento me lembrar do meu tempo de universitária, quando eu era a vida e a alma de qualquer festa, e os amigos davam boas gargalhadas quando eu abria a boca para dizer qualquer coisa que fosse. Agora, a simples ideia de pensar em conversar com alguém já representa um grande esforço. Eles mudaram para a Espanha poucos anos atrás. Minha mãe tem artrite e parece que o clima quente é bom para as articulações. Pelo menos é a desculpa que ela dá. E você? Seus pais continuam vivos? Não exatamente. Patrick parece intrigada e percebo que eu deveria ter me limitado a responder não. Respiro fundo. A verdade é que nunca me dei bem com a minha mãe. Ela mandou meu pai embora quando eu tinha 15 anos e não o vejo desde então. Jamais a perdoei por isso. Ela deve ter tido suas razões. Sua entonação é de pergunta, mas mesmo assim me coloco na defensiva. Meu pai era um homem maravilhoso, explico. Ela não o merecia. Então você também não vê sua mãe? Mantivemos contato durante anos, mas houve um desentendimento entre nós depois que eu interrompo a frase. Houve um desentendimento. Poucos anos atrás, minha irmã me escreveu para dizer que ela havia morrido. Vejo compaixão nos olhos de Patrick, mas dou de ombros para mostrar a indiferença. Que confusão eu sempre provoco. Não me encaixo no modelo de vida organizada que Patrick leva. Imagino que esteja arrependido de ter me convidado para sair. A noite deve estar cada vez mais difícil para nós. Ficamos sem assunto e não consigo pensar em mais nada para dizer. Tenho medo de perguntas que vejo se formarem na cabeça de Patrick. Por que vim parar em Penfache? O que me fez deixar Bristol? Qual o motivo de estar aqui sozinha? Perguntará apenas por educação, sem perceber que não quer saber a verdade, sem dar-se conta de que não posso lhe contar a verdade. É melhor eu ir para casa, digo. Já? Ele deve sentir-se aliviado, embora não demonstre. Ainda é cedo. Podemos beber mais alguma coisa ou pedir algo para comer. Não, realmente é melhor eu ir. Obrigado pelo drink. Levanto-me antes que ele se sinta obrigado a sugerir que voltamos a nos ver outro dia, mas ele afasta sua cadeira ao mesmo tempo. Vou acompanhá-la até sua casa. Um sinal de alerta ressoa na minha mente. Por que quer me acompanhar? Faz um calor agradável no bar, e seus amigos estão aqui. Sua cerveja ainda está pela metade. Minha cabeça lateja. Penso no meu chalé isolado. Ninguém me ouvirá se ele se recusar a sair. Patrick pode parecer amável e honesto agora, mas sei que com velocidade isso pode mudar. Não, obrigada. Abro caminho entre os frequentadores do bar, sem nem me importar com o que possa pensar de mim. Consigo não correr até deixar o bar e dobrar a esquina, mas então desço toda a velocidade a trilha que conduz ao camp, e em seguida o caminho pelo litoral que me levará para casa. Bo corre nos meus calcanhares, surpreso com a súbita mudança de ritmo. O ar gelado faz mal aos meus pulmões, mas não paro até chegar ao chalé, onde mais uma vez luto para girar a chave na fechadura. Por fim, consigo entrar. Passo rapidamente a tranca e me apoio na porta. Meu coração está acelerado e tenho dificuldade para recuperar o fôlego. Nem sei ao certo agora se é de Patrick e sinto medo. Essa sensação se confunde na minha cabeça com o pânico que me domina todos os dias. Não confio mais no meu instinto. Ele falhou feio em outras ocasiões. O mais seguro então é manter-me bem afastada.